Bom dia galera, bom dia Vi Castro, vocês estão felizes? Bom dia gente, vai entrando, pega uma cadeira, senta aí. Bom dia Vitor, bom dia Fabiola, bom dia Manu, bom dia Antônio, meu amigo, meu pastor. Bom dia, gente. Vai chegando, pega o café. Good morning, Léo Barreto. Que saudade, meu irmãozinho. Boa tarde, bom dia. Pensei que tinha entrado alguém de outro lugar dando boa tarde. Vocês estão felizes? Isis, tudo bem? Deus abençoe, galera. Lucas Barreto, Stephanie. Nossa pastora liveira, mais liveira da Poema, Fabienne, bom dia galera, Deus abençoe, muita alegria de estar aqui com vocês, bom dia Thaís, muita alegria de estar compartilhando mais um momento, mais um cafezinho com Jesus aqui com vocês. Muito feliz, porque hoje é nossa 7ª live, gente. Põe um monte de palminha assim, ó. 7º dia consecutivo que nós estamos aqui partilhando nosso pão Melina, partilhando nosso pão com vocês, partilhando do pão, partilhando do que o Senhor tem nos dado, repartindo uma palavra, que o Espírito Santo venha nos edificar nessa manhã, nos consolar, nos exortar, nos esticar para cima, puxar nossa mente para o alto. Se você tem o seu café aí, pega o seu cafezinho. Se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Se você pode anotar, anote. Se não pode, eu deixo essa live salva para você anotar depois. Se você está sendo abençoado esses dias, reparte com mais gente. Nós não estamos precisando de audiência, eu não estou vendendo nada. Nós realmente queremos só abençoar a vida das pessoas. Queremos só que elas caminhem mais alto. Olha, tem Japão aqui também. Quanta gente abençoada. Reparte essa live com a galera. E diz para eles como vocês têm sido abençoados. Amigos, nos dias de hoje, nós vemos muita gente nos ensinando a viver o reino, a buscar o reino, a entender o reino. E a Bíblia diz, o reino de Deus não está ali, o reino de Deus não está lá. Se alguém falar para você que o reino de Deus está ali, você precisa lembrar que o reino de Deus já está dentro de vós. Isso significa que o reino de Deus é uma semente dentro de mim e de você, que basicamente você já tem uma vontade pré-estabelecida dentro do seu coração de fazer aquilo que um dia você vai andar no caminho mais alto e vai fazer. Isso tem a ver, está ligado com a sua vocação. Quando eu era pequeno, eu queimava por coisas, eu pensava coisas, pequeno mesmo, 6, 7 anos de idade, que hoje eu vivo. E eu não sabia, né, que isso estava ligado. Então o reino de Deus já está. Então, de verdade, se você reparar, as suas maiores reclamações com a instituição chamada igreja, normalmente é aquilo que mais você queria que ela fizesse. Poxa, a igreja precisa olhar mais para os pobres, a igreja precisa olhar mais para os homossexuais, a igreja precisa olhar mais para a galera da periferia, a igreja precisa olhar mais para os bandidos, a igreja tem que combater mais a corrupção, tudo que você acredita que a igreja deveria fazer, provavelmente tem a ver com tudo que Deus te chamou para fazer. Danduque um dia falou assim para mim, Leandro, aquilo que você mais odeia, Deus quer te usar para resolver. Aquilo que você mais tem raiva. E por incrível que pareça, eu vou falar bem baixinho aqui, não quero que muita gente ouça. Eu tava compartilhando com ele na mesa, cara, eu tenho muita raiva de pastores.
Tem muita raiva de igreja. Peraí, por quê? Ah, cara, um monte de pastor aleatório. Os caras deveriam estar fazendo a vontade de Deus. Gente, eu não estou falando de hoje, eu estou falando 13 anos atrás. Muitos pastores aleatórios deveriam estar fazendo a vontade de Deus e eles ficam fazendo coisas aleatórias. Um monte de igreja que não se parece com o padrão bíblico da igreja. Aí ele falou, isso te irrita? Eu falei, me irrita muito. Ele falou, então tá bom. Deus quer te usar para mudar isso. Gente, essa foi realmente a pior coisa que eu já ouvi. Porque quando eu e você começamos a perceber coisas e começamos a falar que essas coisas precisam ser resolvidas para que algo fique bom, a gente já tem um diagnóstico, a gente já tem uma denúncia, só que a gente não faz parte da solução. Eu gostaria que você pensasse que talvez a maior parte dos problemas ao seu redor, que você tem um diagnóstico, que você sabe a solução, é aquilo que Jesus te chamou para fazer. Começa pela sua vida, começa para você olhando para você e fazendo uma autocrítica. Nossa, eu não tô do tamanho que eu queria, não tô com o corpo que eu queria, não tenho o músculo que eu queria. Nossa, meu cabelo não tá do jeito que eu queria. Você já tá olhando, já tá vendo que não é o que você queria, não é o ideal. E ali você já tá tendo um chamado, então vamos fazer alguma coisa. Quer melhorar? Malha, come melhor, dorme melhor. Então, vocês já perceberam? Copa do Mundo, todo brasileiro é especialista em futebol. Política, todo brasileiro é realmente um comentarista político. Cada época e cada assunto que sai, o brasileiro quer ser especialista. Gente, isso engaja, isso vende. E é por isso que tem tanta gente na internet fazendo bobeira e consumindo nada. Porque tem uma galera na internet que nunca produz nada, mas sempre está falando de tudo. As pessoas perguntam para mim, qual a sua opinião sobre tal coisa? Eu sou pastor, minha opinião é bíblica. Como cidadão eu tenho algumas e falo elas na mesa. Eu não acredito que eu tenho que todas as manhãs acordar, ver a manchete do dia e sair comentando. Eu não sou comentarista. Mas eu tenho uma grande missão e eu deveria gastar muito da minha energia com essa missão. Imagina se eu quisesse estar comentando política agora, eu realmente não estaria fazendo uma live viva. Uma live que realmente traz pão e vinho. Se eu quisesse ser comentarista de todas as coisas, eu realmente não estaria fazendo a minha. Então às vezes o inimigo vem para te desfocar e os amigos vêm para te distrair. Você precisa tomar cuidado. Ninguém vai viver a sua vida, ninguém vai prestar conta da sua vida, ninguém vai receber galardão pela sua vida. Você precisa realmente cuidar da sua vida. Toma um gole de café que tá ficando pesado. Se você cuida da sua vida, você não vai cuidar da vida dos outros. E você cuida da sua vida, você vai estar sempre buscando a vontade de Deus para você. Então eu vejo umas pessoas, elas querem engajar ou querem vender, elas começam a declarar que o reino está ali. Nossa, esse curso é do reino, essa loja é do reino, esse evangelho é do reino, esse ministério é do reino. Você realmente deveria saber o que é o reino e o que não é o reino, para que você não caia numa pegadinha travestida com uma narrativa bonita de evangelho. Evangelho glorifica a Deus, o evangelho carrega frutos de Deus. O evangelho manifesta o Espírito Santo de Deus. O evangelho te torna cada vez mais parecido com Jesus. Transforma o seu casamento. O evangelho abunda sua vida, abunda seu coração. O evangelho prospera você. E essas coisas têm a ver com o reino de Deus. Mas se eu der uma pitadinha, falando palavras bonitas bíblicas, dizendo que o reino é isso, eu posso estar enganando a muitos. Vocês ainda estão felizes? Então olha só, o que eu estou te falando, em Romanos 14, versículo 17,
A Bíblia diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida. Ele não começa falando que o reino é, ele começa falando que o reino não é. O reino não é comida nem bebida, então o que você come, o que você bebe não te torna mais santo. Em outro episódio Jesus fala: o que sai da sua boca, isso é a questão. Ou vai sair decretos de vida ou vai sair sentenças de morte. Porque o que sai da sua boca é realmente o que provém do seu coração. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, você lembra da penúltima live? Ou da última live, agora eu já nem sei, que nós falamos de graça, verdade, retidão e justiça. O reino de Deus é justiça, paz e alegria. Essas são as 3 maiores marcas de alguém que está buscando o reino, está vivendo o reino e está sendo chamado pelo Rei do Reino. Eu tive um relacionamento e um dia eu sentei, né? Eu estava numa conferência. Aí chegou um cara e ele falou assim para mim: Leandro, qual a dica você tem para me dar para eu pregar em mais igrejas ainda? A pergunta dele era boa, mas a intenção dele era um pouquinho me alfinetar, dizendo que eu pregava em vários lugares. Eu preguei em muitos lugares, mas eles não foram tantos, porque eu sempre voltava nas mesmas igrejas, sempre estava trabalhando em construir algo. Então Jesus, pela graça, me levou para muitas cidades, mas na verdade eu tenho esse número contado. Eu tenho o nome de cada cidade, cada estado que eu fui. Foram 99 cidades no Brasil. Não é muita coisa quando você fica viajando 10 anos, porque eu voltei muitas vezes nos mesmos lugares. Então esse cara estava me fazendo uma pergunta: como que eu sou um pregador que falo na nação toda? Eu realmente não sou um modelo disso. Existem homens realmente que varreram a nação, todos os estados, continuam fazendo isso. Eu vivi um período, mas esse cara estava me perguntando sobre isso. Então eu falei para ele: cara, você quer pregar em todos os lugares? Ele falou: eu tenho um chamado para isso. Eu falei: então presta atenção no que eu vou te falar. O que você ensina é Bíblia, é reino, é verdade de Deus. Mas o jeito que você se comporta é como alguém de um gueto. Para falar numa nação, você precisa ter um comportamento nobre. Quem fala como um gueto, ele é nichado aquilo. As pessoas vão ter... Isso é autenticidade, as pessoas vão ter que me engolir assim. Gente, se a sua autenticidade revela falta de educação, tem pouco do reino em você. Se a sua autenticidade está ligada a uma pessoa violenta, tem pouco do reino em você. Você pode ser autêntico, mas autenticamente do diabo. A autenticidade não é uma liberdade para você viver errado, viver em falhas, viver em pecado. Não, essa é minha identidade. A sua identidade é ser um búfalo. A sua identidade é ser um bode. A sua identidade é ser um rinoceronte. A Bíblia diz que a sua identidade em Cristo é ser ovelha do Cordeiro de Deus. Então, na narrativa de ser autêntico e ter uma identidade, as pessoas permanecem com uma conduta que não tem a ver com o reino. Então, meu conselho para esse meu amigo foi: você prega o evangelho do rei e do reino? Ele falou: eu prego. Eu falei: seja um nobre e não um plebeu. Gente, eu me converti a Cristo, Jesus transformou minha vida, me libertou de algumas coisas instantaneamente. Outras foi me relacionando com o corpo de Cristo, aceitando os upgrades, aceitando a transformação, aceitando o que Deus propunha para eu subir mais um nível. Inúmeros de vocês têm muito conhecimento da verdade, mas por que vocês estão em mais essa live? Desejando um nível mais alto do dia, um nível mais alto das coisas de Deus.
desejando um nível mais alto de ser parecido com Jesus. Então, Jesus é rei dos reis. Ele tem um reino. E você não é um cachorrinho que come as migalhas da mesa. Você não é. Você foi chamado para ser cheio do Espírito Santo. Você foi chamado para ser um filho de Deus que carrega a verdade de Deus e a vontade de Deus. Então, se ele é rei dos reis e tem um reino, você não pode ser plebeu, você precisa ser um nobre. Você já parou para pensar nisso? Seu comportamento reflete Jesus ou não? Meu pastor, meu líder espiritual, Mark Schubert, a coisa que ele mais me ensinou por 10 anos, Efésios 4,15. Leandro, ensina a verdade no espírito de amor. Eu ensinava a verdade. Jesus, pela graça, me usava profeticamente, mas eu tinha um comportamento que não revelava a nobreza do rei do reino. Não, falei mesmo, falei na cara. Não, porque a minha identidade é essa. Não, porque essa é meu... Eu sou assim. Isso é autenticidade. Escondido na identidade, na autenticidade, eu era sem educação. Eu entregava coisas do reino, do rei do reino, da nobreza do céu, com a displicência e o comportamento de um plebeu qualquer. É quando você vive a grande verdade como se fosse uma mentirinha qualquer. Vocês entendem que para ter mais do reino, entender mais do reino, meu comportamento, ele precisa ser transformado. A arca que carregava a presença não era uma lata qualquer. Ela era da madeira específica que Deus falou, revestida de ouro, como Deus disse, e ela passou a carregar a presença. Alguém nascido de novo, ele precisa entrar no padrão das escrituras. Ele precisa cada dia mais ganhar níveis de upgrade para que ele seja realmente o embaixador de Cristo nessa terra. Para que ele seja um embaixador de Jesus aqui na terra. E ele vai nos usar para a glória de Deus. Quem está recebendo aí diz amém. Então o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, ele quer nos usar com justiça. Ele quer nos usar para trazer justiça para o nosso lar, para justiça para os necessitados, justiça para os nossos amigos. Nós amamos o próximo, queremos olhar nos olhos deles, ver a necessidade deles e de alguma maneira ajudar em justiça. Reino de Deus é paz. Você não pode fazer coisas sem paz. A paz vai te guiar, a paz vai te dirigir, a paz vai permitir que você durma. A paz vai permitir que você fique tranquilo. Quando alguém me chama para fazer um negócio, eu penso, isso é justo? É. Mas eu vou dormir em paz? Não sei. Se eu não sei, eu já preciso orar mais um pouco para saber se isso é de Deus para mim. E a última coisa, que é a base do nosso cumprimento, a alegria. Justiça, paz e alegria são do reino, do Espírito de Deus. Imagina se servir com justiça, paz, mas sem alegria. Eu vou ser servo e não filho. Eu vou ser um mero servo e não um amigo. E os 3 níveis que o cristão precisa evoluir no reino é servo, filho e amigo. Se for só servo, você faz com justiça, faz com paz, mas sem alegria. Se for um filho mimado, você só quer ter alegria, mas sem justiça e paz. Mas se nós queremos experimentar a agradável, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos ser servos, filhos e amigos e precisamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Vocês estão felizes? Se vocês viverem assim, versículo 18, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Olha só, quando o Rei dos Reis te abençoa, você
mergulha no evangelho do reino e permite que o Espírito de Deus traga upgrades para o seu comportamento e vivência, você começa a viver justiça, paz e alegria. Você se torna alguém agradável a Deus e aprovado pelos homens. Gente, não busque unanimidade. Não busque que os inimigos de Deus te aprovem. Esse é o problema da influência e da necessidade de aprovação. É alguém não posicionado, altamente neutro, que quer alegrar os endiabrados e os cristãos. Isso vai ter um fim trágico. Mas carregar justiça, carregar paz e alegria vai te tornar agradável a Deus e aprovado pelos homens. Isso é tudo que você precisa ter. Os dois frutos que você precisa ter para saber se você é um cidadão do céu, que tem buscado viver o reino aqui na terra como no céu, é se você é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Tá vendo como a sua identidade, ela fica em xeque aqui? Sua identidade não é o que você quer ser, sua identidade é o que Deus tem para você. Tá vendo como a sua autenticidade entra em xeque aqui? Se a minha mãe não me aprova, a minha mulher não me aprova, os pastores do meu time não me aprovam, será que realmente eu sou um cidadão do reino? Tem muita gente pregando o evangelho em cima das plataformas, não tem nenhum casamento alinhado e nenhuma família em sujeição. Mas a Bíblia diz que quem se comporta com justiça, paz e alegria é agradável a Deus, aceito por Deus, e ele é aprovado pelos homens, os homens de perto, os homens de longe, as mulheres de perto, as mulheres de longe. Agora olha só, até para que você tenha na prática uma direção de escapar daquilo que você não deve viver e mergulhar naquilo que você deve se aprofundar. Porque pregar o evangelho é denunciar essa era e anunciar que há de vir. Em todas as mensagens que eu e você carregamos, nós precisamos denunciar essa era e anunciar a era que há de vir. Ora, Gálatas 5,19, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual é uma obra da carne. Impureza é uma obra da carne. Libertinagem, uma obra da carne. Idolatria, uma obra da carne. Feitiçaria, uma obra da carne. Até aqui parece que as práticas são todas de fora da igreja. Agora começa as de dentro da igreja. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas. E depois ainda vem embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Sabe quando você está diante de uma graça que não é a de Deus? É quando ela é poderosa para te perdoar e fraca para te libertar. Quando você ouve um evangelho que é poderoso para te incluir, fraco para te transformar, você não está ouvindo o evangelho do reino. Você está ouvindo um pedaço do evangelho. Estão pregando para você só amor, mas não estão pregando vai, não peques mais. Estão pregando para você a inclusão, mas estão roubando de você a transformação. Porque onde o Espírito Santo está, há liberdade, não libertinagem. Há transformação e não confusão. Há restituição, renovo e não remendo. Há uma graça abundante que te perdoa e te equipa a permanecer de pé. E te equipa como um cidadão nobre e não mais como uma criaturinha que come migalhas ou como um plebeu que anda pelos becos. Nós andamos na via principal do reino de Deus. Buscamos pelo centro da sua vontade. Queremos ser como a lua é para o sol. A lua não tem luz própria.
ela reflete a luz do sol. Eu e você não temos uma glória própria, não temos uma luz própria, não temos uma unção própria, não temos uma sabedoria própria. Temos o reflexo daquilo que contemplamos, daquele que adoramos, que é a própria presença soberana de Deus. Aleluia! Bota um foguinho aí, se você está queimando com Jesus aí comigo. Aleluia, aleluia. E continua assim, verso 22. Eu não estou aqui para falar de coisas ruins, gente, mas denunciar as caídas e anunciar as que vêm do alto. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino, mas isso aí não é pra gente. Isso é só para que a gente não volte atrás e para que a gente vá saquear o mundo para povoar o céu. Vamos pegar a galera e anunciar Cristo para eles. Verso 22, aqui começa a nossa parada. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei. Você quer fazer algum tipo de protesto pacificador? Mande em você para não atrapalhar ninguém. Governe seus desejos para que a gente possa revelar Cristo. Mande sobre você mesmo para governar junto da sua esposa. Leve sua carne cativo ao Espírito que habita em você, o Espírito Santo de Deus. O contrário das obras da carne é o fruto do Espírito. Então, por mais que você pegue um bom livro e treine para ser melhor, sem o toque poderoso do Espírito não há novo nascimento e não há um novo comportamento. A disciplina nos diz como fazer, ela é boa. O empenho nos diz como fazer, ele é bom. São métricas, são réguas, são formas de alcançar. Mas quem é o poder para que você consiga executar essas coisas boas é o Espírito Santo. E o maior sinal de que o Espírito habita em você é o fruto do Espírito. O único jeito de viver paz, justiça e alegria é pelo Espírito. Se você notar no primeiro versículo que a gente leu, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então não é em você. Você não produz justiça. Quando o político não nascido de novo, sem o Espírito Santo, tenta produzir justiça, ela já é corrupta. Porque ela é oriunda da natureza adâmica. No final, ela tem falha. Se alguém tenta estabelecer paz e não é a partir do Espírito e da palavra, essa paz tem alguma guerra em algum momento. Se a alegria que você tem nesse momento não é oriunda do Espírito, é uma alegria passageira e talvez ela esteja mais ligada à carne do que ao Espírito. Então as coisas que a Bíblia condena, a sexualidade distante de Deus. Então eu tenho práticas sexuais que me trazem plenos prazeres, mas não reflete Cristo, nem a igreja, nem glorifica a Deus. Daqui a pouco eu estou possuído por prazeres, mas vazio de alegria. Eu me lembro que eu estava na balada, eu estava na curtição e eu tentava fazer mais coisas e mais loucuras e mais adrenalinas. Para quê? Para ver se eu preenchia o vazio do meu coração, mas esse vazio foi preenchido somente quando o Espírito Santo me tocou. Meu Deus, aleluia, que benção, que coisa maravilhosa. Você está feliz ainda? Verso 24, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificam sua carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos nele. Agora tenta imaginar quanta gente tem nessa live que já é servo de Deus,
que não dá lugar para esses prazeres, mas também não termina de governar sua natureza adâmica. Leandro, não bebo, não fumo, não cheiro, não trai meu marido. Mas ao invés de eu enfiar minha cara na Bíblia, eu fico debaixo de todas essas notícias que estão ajudando o Brasil a se desgraçar. Se você não consome a palavra de Deus, mas consome o que está acontecendo, o que a mídia anuncia, você já está vivendo pelo fruto da carne. Eu vi homens e mulheres de Deus. Que pararam de falar coisas de Deus e começaram a falar coisas aleatórias do que estava acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque em vez de olhar para Jesus, eles começaram a olhar para a situação. Quando Pedro olhou para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele viu o vento, quando ele viu o redor e pensou, estou andando sobre as águas, ele começou a afundar. Eu e você não podemos fazer nada sem Jesus. Se pararmos de olhar para ele, a gente já está vazio. Então olha só, se vivemos pelo Espírito, vamos andar no Espírito. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Cara, eu amo cursos que nos equipam, mas quantos cristãos abandonaram a caminhada do Evangelho para comprar cursos que tinha pitadas do reino, mas na verdade te equipava a ser um egocêntrico, um ganancioso, um homem que produz mais frutos da carne do que do Espírito. Agora olha só, vamos para Colossenses 3:1. Tem alguém feliz ainda? Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Gente, essa aqui é uma regrinha pequenininha, é um conselhinho pequenininho, é uma chavezinha simplesinha, mas que eleva brutalmente sua caminhada. Você morreu com Cristo? Morri, pastor. O que você faz agora? Maratona no Netflix. Eu lembro da época que o cristão falava, não, cristão que é cristão não assiste novela. Parabéns, o diabo mudou o nome de novela para série e a gente voltou. Cara, olha como as obras da carne, elas vão diluindo nossa conduta no Senhor, e a gente vai perdendo nossos valores. Outro dia estava assistindo um filme e depois o comentário dos crentes era: você viu que no final tem um beijo gay? E eu na verdade comecei a ver o filme e eu não vi o final. Não consegui. E por que eu não consegui? Porque teve assassinato no começo do filme. Teve aquele roubo estilo Velozes e Furiosos, né? Que o cara rouba algo que é dos outros e você fica torcendo pelo ladrão. Você fica, nossa, que demais. Queria também roubar um carro desse. Daqui a pouco o cara tá beijando uma mulher que não é a dele. E o clima de romance é very excited, é extraordinário. E aí chega no final, o crente fala, nossa, o filme termina com um beijo gay, não gostei. Teve morte, teve assassinato, teve corrupção. Teve sexualidade, mas era heterossexual, e daí de boa pros crentes, né? Teve o roubo de carro. E aí no final, cara, meu Deus, olha que moralidade hipócrita, horrorosa, nojenta. O cara viu uma desgraça de filme e aí colocaram uma cerejinha no bolo, ele, ai, a azeitona fez mal para mim da empada que eu comi. Já é uma igreja caída. Já é uma igreja que quer depositar na vida lá de um homossexual a culpa do caos inteiro que tem acontecido. Você já parou para pensar que o homossexual e o heterossexual, eles no Senhor lutam pela mesma coisa? Lutam para mortificar a sua carne e luta para que Cristo viva neles. O hétero luta igualzinho. A heterossexualidade não cobre uma multidão de pecados. Quem cobre é o sangue de Jesus. Quem cobre é o nome de Jesus. Então o texto está dizendo aqui
Se você ressuscitou com Cristo, busque as coisas do alto. Gente, eu faço uma livezinha de meia hora, pouca gente consegue aparecer todo dia. Pouca gente ora todo dia, pouca gente lê todo dia. E não é para ser uma prática religiosa, pouca gente tem esse respiro espiritual. Você acordou respirando, estava dormindo respirando. E a sua espiritualidade, como é que fica? Alguns foram lá, fizeram suas marmitinhas bonitinhas, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ok, seu físico está da hora, você conseguiu malhar. E o seu espírito, se você morreu com Cristo, pelo amor de Deus, busque as coisas do alto onde Ele vive. Busque os valores eternos e não os valores limitados. Buscai as coisas do alto. Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Mergulha em teologia, mergulha nos livros, mergulha num cursinho, mergulha no podcast, mergulha na sua palavra, mergulha na sua própria experiência com Jesus. Agora, o cara não tem essa prática e espera que no domingo o pastor venha transformá-lo com 1 hora de ministração. É muito desleal, cara. É muito desleal. São muitas horas dedicadas a uma mídia caída, dedicada a redes sociais, olhando ostentação, inveja, tristeza, angústia, para depois dar 5 minutos para Deus. Quer ter uma transformação, quer ser livre de doenças psicossomáticas, quer ter uma mentalidade mais alta? Busque as coisas do alto, onde Cristo vive. E abandone as coisas daqui. Colossenses 3:8. Mas agora, abandone todas essas coisas. É para abandonar ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de Deus. Não adianta você buscar por algo novo. Você busca por algo novo, mas a Bíblia diz: revista de algo novo que se renove em Cristo. Você quer entrar no novo? É só o início. Se revestir do novo é mais desse início. E continuar sendo renovado em Cristo é mais do que o início. Entrar no novo é só a porta de entrada. Se aprofundar e ser revestido é ter mais do novo. E permitir que Cristo nos renove dia após dia, de glória em glória, é a garantir que o novo continua novo de novo, a renovar-se todos os dias. O novo continua novo de novo, a renovar-se todos os dias. O novo continua novo, a renovar-se todos os dias. Pensa comigo, hoje é a 7ª live, ministrei ontem na igreja. Eu não tenho mais o que dar. Então, se eu fosse só escolher uma coisa para dar, não tinha o que dar. Mas se eu desse lugar para a fonte inesgotável, que é o que eu estou fazendo aqui, ele vem jorrando. Porque não é o homem que prega, mas o Espírito que habita o homem. Não é a gente que vive, mas o Espírito que nos ajuda a viver. Então, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você está feliz ainda? E para a gente encerrar, Colossenses 3:12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, como povo escolhido, santo e amado. 3 coisas. Você não é só escolhido, é santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão. Cara, eu comecei a querer fazer essa live por ver a situação do Brasil. Uma profunda compaixão penetrou dentro do meu coração. Eu falei, cara, eu quero fazer uma live que ajuda qualquer pessoa que está olhando a subir mais alto, a ter esperança em Jesus. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros
Me suporta, gente. Eu te suporto. Suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E agora a gente chega no grande final. Acima de tudo, revista-se do amor, que é o elo perfeito. E agora eu quero que você receba esse último versículo dentro de você, em nome de Jesus. Que a paz de Cristo seja o juiz e o árbitro no seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que a paz que excede todo entendimento dirija seu coração, governe seu coração. Cara, na boa, você vai tomar um café, tá chegando num lugar, não sentiu paz, não entra, vai em outro. Não tenta saber por que Jesus está falando. Às vezes até para nos tornarmos mais proféticos e para Deus nos dar comandos mais altos. Às vezes Ele nos testa. Às vezes você está saindo da igreja para ir embora para casa, o Espírito de Deus dá um sussurro em você. Não vai pelo caminho de sempre, não, vai por outro. Aí você olha e fala assim, mas Deus, por quê? Não, às vezes não é por nada. É só para você treinar se você é obediente. Às vezes o Senhor fala para você, ó, volta ali para aquele mendigo. Daí você fala, dou 50 reais. Não, fala para ele que Jesus te ama. Aí a sua cabeça diz assim, cara, por que o mendigo vai querer ouvir Jesus te ama e não vai querer um dinheiro? Não, não é sobre o mendigo nem sobre você. É sobre a obediência. Cara, um dia eu tava num restaurante. Eu tava comendo e eu vi um velhinho muito fofinho, mas muito fofinho e muito velhinho. Ele já tava no segundo tempo da prorrogação, quase perto dos pênaltis aqui na terra. Então assim, ele era velho pra valer. Ele tava comendo sozinho no restaurante. Comendo devagarzinho, sozinho. Tava do lado da Érica, eu comecei a olhar pra ele. Gente, eu comecei a amar aquele velhinho. Mas eu comecei a sentir um amor tão absurdo naquele velhinho. Que eu falei, mano de Deus, cara, se eu não der um abraço naquele velhinho, eu tô lascado, velho. Aí eu levantei até ele e falei, posso sentar aqui? Ele falou, pode. Falei, eu não sei o que o senhor tem, nem o que o senhor fez na vida. Eu sei que me deu um amor no meu coração. Queria saber quem é o Senhor. Me deu uma vontade de dar um abraço. Um abraço como filho. Um abraço como amigo. Ele falou, nossa filho, meu Deus. Eu falei, não sei nem porque eu tô aqui. Mas eu queria te dar um abraço. Aí ele, ué, então tá bom. Aí eu dei um abraço nele. Nossa. Falei, Deus abençoe a vida do Senhor, Deus abençoe sua saúde, Deus abençoe seu dia. Ele falou, obrigado filho, você é tão especial. Eu falei, cara, mas não sou especial, porque eu não fiz aquilo porque eu queria, mas eu fui atraído. Eu vi dentro daquele Senhor uma coisa muito poderosa. Cara, eu não sei realmente se Jesus queria que eu fizesse aquilo, mas eu achei que ele queria. Mas a verdade é que naquele abraço eu senti paz que excede todo entendimento. Olhar para aquele Senhor me trouxe paz que excede todo entendimento. Eu lembrei de um versículo bíblico. Muitos hospedaram os anjos em sua casa sem saber. Eu acredito que na paz que excede todo entendimento, alguém hospedou anjos. Cara, um dia aqui no Walmart, para encerrar e orar com vocês, um dia aqui no Walmart, em Kissimmee aqui, eu me atrapalhei todo, era 2017, primeiro ano que eu tava aqui, eu me atrapalhei todo na fila, baguncei tudo. A mulher do caixa teve muita paciência comigo. Ela era uma mulher negra e aqui existe um preconceito muito absurdo
Um brasileiro não tem noção como que é a guerra racial que já existiu nos Estados Unidos e ainda tem alguns lastros. Então ela me ajudou muito, foi muito pronta a ajudar. E na hora que eu terminei de passar a compra, eu tirei $20 assim e eu falei, eu quero te dar isso. Eu tenho o princípio de semear, né, na vida de alguém. Aí ela disse assim, não, eu não quero. E aqui é costume você dar um tip. É uma gorjeta, as pessoas vivem de gorjeta, mas não é normal no caixa do mercado. É normal para o garçom ou para alguém que te presta um serviço. Mas aquela mulher, ela me ajudou e eu não sabia o que eu deveria fazer. Depois que ela me ajudou, eu fui até ela e dei o dinheiro. Ela disse, não, meu irmão, não, eu não preciso disso. Aí eu falei, meu Deus, será que eu afrontei ela? Aí ela saiu de trás do caixa e veio até mim. Eu só preciso de um abraço. Cara, eu abracei aquela mulher, eu chorei junto com ela. A galera da fila meio bugada, assim, meio, cara, só quero passar minha compra, o que tá acontecendo aqui? Mas querendo ou não, o nosso momento de paz, que excede todo entendimento, já mexeu com o coração de quem tava ali pra trás, sabe? Então eu quero dizer pra vocês, gente, que a coisa mais poderosa que você pode carregar é a paz, que excede todo entendimento dentro do seu coração, a alegria do Espírito e a justiça do Espírito. Isso é o reino. Isso está ligado ao reino. E por meio disso se estabelece o reino. Não acredite no monte de papo furado plus reino. Mas acredite sim. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos onde você estiver. Pai, no nome de Jesus, ajuda nosso Brasil e nossos brasileiros. Ajuda nosso povo a mergulhar mais profundamente em Ti. Senhor, desvia os nossos olhos e ouvidos das coisas da terra e eleva nossos olhos e ouvidos para as coisas do alto, onde o Senhor vive. Nos equipa a ir mais alto, nos equipa a buscar as coisas do alto, atrai os nossos olhares. Senhor, esses 2 abraços, um que eu recebi e outro que eu pude dar, eles continham mais paz que excede todo entendimento do que alguns eventos evangélicos que eu fui. Pai, pelo poder do nome de Jesus, derrama do Teu Espírito em nós e nos faz perceber que o Rei dos Reis tem um reino e que esse reino chama por homens e mulheres nobres que estão sendo transformados dia após dia. Não somente somos Deus, não somente temos, não somente vivemos, Senhor Jesus, mas nós desejamos a integridade, desejamos tudo que tem a ver com o Senhor, tudo que tem a ver com o Teu reino, tudo que tem a ver com a Tua justiça. Desejamos por inteiro, Senhor, no corpo, na alma e no espírito, sermos aperfeiçoados de glória em glória, entrando no novo, sendo revestido de novidade de vida e sendo renovado por Cristo Jesus em todos os dias. Pai, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está na 7ª live, na 6ª, na 5ª, 3ª, 4ª, 2ª, 1ª. Abençoa quem está vendo depois e não ao vivo. Abençoa todas as pessoas e os leva a buscar o Teu reino, a Tua justiça. Abençoa a vida de cada um deles aqui na terra, como é no céu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebeu, escreve um amém. Deus abençoe, gente. Obrigado por estarem aqui. É muito bom partilhar esse discipulado, essa mesa com vocês. É muito bom repartirmos. É muito bom recebermos. É muito bom sermos abençoados. Beijo no coração de todos vocês. Deus abençoe. Até amanhã na 8ª live. Tchau, tchau.